O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ela é uma das artes que mais possui fãs espalhados pelo mundo. Independente do gênero ou estilo, está no cotidiano de muitas pessoas. Estamos falando da música. E para se tornar um bom músico é preciso muito mais do que possuir um dom para essa arte. É preciso dedicação e muito estudo. Venha comigo conhecer o curso de música aqui da UFPR. O Vocação está começando. O curso de música na UFPR conta com duas possibilidades para o estudante: bacharelado e licenciatura. Aqui o bacharelado é voltado para a parte de criação e produção musical. Então, os alunos todos têm uma base teórica igual, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, que abrange a maior parte dos 2 primeiros anos. E no terceiro e no quarto ano, os alunos de licenciatura, eles têm quase todas as disciplinas voltadas para a prática didática, e algumas disciplinas que eles escolhem entre as optativas em áreas de composição ou de teoria musical ou de história, enquanto que os alunos do bacharelado, eles têm uma série de disciplinas ou de tecnologia, que vão seguir na linha da produção musical, ou eles fazem disciplinas numa área mais criativa, voltada para síntese, para composição e as ferramentas teóricas necessárias para a composição. E, para quem se interessa, mais alguns tópicos em história da música, coisas um pouquinho mais especializadas. Nosso curso se organiza em torno de tecnologia aplicada à música, o bacharelado. Ou seja, não é tanto instrumento, mas pelo uso de tecnologia. É claro que para chegar lá é preciso percorrer uma porção de conhecimentos teóricos, mas não é um curso voltado a formar trombonistas ou violinistas. A estrutura curricular é ampla e abrange teoria, prática e projetos de extensão que ampliam o conhecimento do aluno. O curso tem as disciplinas obrigatórias, que no caso do bacharelado são mais ou menos metade da carga horária, outra metade são optativas. Eles têm práticas de instrumentos dentro do curso, como disciplinas, e eles têm práticas de instrumentos na extensão. Nós temos um programa de extensão que produz programas de rádio, que é o Musicaus, tem a extensão do grupo de MPB, tem um grupo de jazz, tem um coral, tem um grupo de música antiga. Normalmente os alunos produzem uma ópera barroca todos os anos, integrando os alunos de música e de artes visuais, em que o pessoal trabalha com toda a parte musical e mais os cenários, figurinos. É interessante para ser uma integração dos alunos dos 4 cursos. E existem projetos de extensão que também são abertos para a comunidade para ensinar instrumentos diversos. E alguns alunos que não têm, às vezes, tanto preparo anterior, eles também participam disso. Um dos projetos de extensão é o Musicaus, que propõe trazer músicas alternativas de qualidade para o público. Aqui, professores, alunos e voluntários trabalham na criação de quase 230 programas, que levam os mais variados gêneros e estilos musicais ao público. E ele surgiu da necessidade de eu me inserir na extensão universitária e conjugando isso com questões musicais. Eu achei que, naquele momento específico, o mais importante era tocar música diferente. Em termos formais, o programa é um programa de música comentada. O diferencial não está exatamente na apresentação, mas sim no tipo de música que é tocada e como é que cada programa é direcionado, de que maneira ele segue um fio condutor, né? Cada programa tem um fio condutor, ele tem uma história, uma teoria que une todas as músicas. Meu nome é Maitê, eu sou aluna de licenciatura em música da Federal e aqui esse é o auditório, onde a gente tem aula de contraponto modal. E agora eu vou mostrar para vocês o meu amigo Lucas, que vai tocar piano pra gente.
Por ser um curso voltado para a produção musical, o foco não é a formação de instrumentistas, mas isso não impede os alunos de aproveitar a estrutura oferecida pela universidade fora da sala de aula para aperfeiçoar seus conhecimentos musicais. Este é o caso da Maitê. Ela se esforça nos estudos e na prática para ingressar na orquestra da UFPR. A Orquestra da Federal é uma maneira de eu continuar tocando meu instrumento, né? Tanto que dentro do curso a gente não tem uma prática tão forte do instrumento, mas a gente, através, né, da orquestra, eu posso desenvolver um pouquinho a prática e também como não precisa ser especificamente aluno da Federal, aluno de música da Federal para tocar na orquestra, eu também posso ter o contato com outros músicos da cidade e desenvolver a minha prática musical. Além dos projetos de extensão, o estudante também pode realizar um estágio externo nas mais diversas áreas da música e produção musical. Existe a possibilidade de fazer estágio na própria UFPR. Nós já tivemos alunos fazendo estágio na TV, na Pró-Reitoria de Educação e Cultura, mas a maioria dos alunos no teatro da Reitoria também já teve aluno fazendo estágio, mas a maioria faz o estágio em estúdios ou em igrejas. As igrejas são uma fonte de vários dos nossos alunos, porque eles, dentro da igreja, eles já têm uma base musical e uma experiência que às vezes é de muitos anos, eles vêm bem preparados para cá, e muitos deles estão fazendo o curso e estão interessados em continuar com essa atividade, ou como principal ou como atividade paralela, nas igrejas, que hoje em dia têm uma profissionalização muito alta. A maioria das igrejas, das diversas vertentes, elas têm investido em equipamento profissional, em equipes mais qualificadas. Então, os alunos de bacharelado, como eles têm um estágio só de um semestre, eles em geral fazem esse estágio no 4º ano, já prevendo uma colocação futura. Os alunos de licenciatura, eles têm 400 horas de estágio que são distribuídas entre diversas disciplinas ao longo do 3º e do 4º ano, em que há um acompanhamento de professores na atuação deles dentro das escolas. Depois de tudo que mostramos aqui, não fica difícil imaginar o que leva um estudante a escolher o curso de música. Do conhecimento básico que eles já possuem, se conquista a vocação para se tornar um músico profissional. Mas que tal saber isso diretamente deles? Desde criança eu sempre estive envolvida com música. Quando eu tinha 9 anos, meu pai me colocou na aula de piano, então eu comecei a fazer aula e aí sempre fui me interessando cada vez mais. Então eu aprendi também a tocar contrabaixo, comecei a tocar violoncelo. Eu tive contato anteriormente, né, desde a minha infância com o estudo musical, mas eu escolhi a UFPR porque eu queria estudar composição. Por eu sempre admirar muito os meus professores de música, então, por eu ver como eles me ensinavam, eu tive esse interesse de ensinar as pessoas como eu fui ensinada, né? Então eu tenho vontade de passar esse ensino musical adiante. Eu escolhi pelos professores daqui, que eu já tinha ouvido falar do trabalho e eu acreditei bastante no projeto aqui. Eu sempre ouvi falar que tinha professores muito bons, que eles precisavam ter o doutorado para poder estar trabalhando aqui na faculdade, então eu tive mais interesse em ir para a Federal por essa estrutura. Nesse momento estou conhecendo o mercado, né, começando os primeiros trabalhos, trabalhando em estúdio, eu estou reconhecendo ainda o que pode ser feito. Eu entendo as minhas limitações, pela minha idade, pelo meu conhecimento, mas eu, no momento, quero estudar, assim, aprender o máximo que eu puder. Espero sair uma professora, uma profissional capaz de lecionar música para pessoas de diferentes idades, diferentes contexto social. Então, que eu possa ensinar em escolas públicas, também escolas especializadas para música, para instrumento. Então, não só a prática do instrumento, mas também o contato com música em entidades sociais, pessoas que não têm muita oportunidade. Eu tenho muito interesse em trabalhar nessa área. Eu sempre me preocupei em estar me mexendo, assim, não estar parado, experimentar a empresa júnior do curso, teve o coro da Federal, como citei, agora estágio, assim, acho que você tem que tentar conhecer o mercado e estar preparado, porque realmente não é um mercado fácil, assim, o mercado musical, você tem que ter um nível de estudo bem bom, assim. Eu fazia faculdade de Direito e estava um pouco insatisfeito com os rumos que minha vida ia tomar naquele momento, porque uma opção pela advocacia é uma opção muito fechada, muito restrita. Já tocava um pouco de violão, aí conheci uma figura que fazia belas artes, tocava saxofone, e aquela influência dele, aquele encantamento que ele tinha pelo sax, aí
fui ver o vestibular de música, fiz o vestibular, acabei passando. Eu tive a oportunidade de, já no primeiro ano da faculdade, trabalhar como estagiário na Fundação Cultural de Curitiba, num projeto que existia na época chamado Linhas do Conhecimento. Hoje o que eu faço dentro da Parabolé ainda é muito próximo desse primeiro trabalho que eu realizei na Fundação Cultural, que é criar projetos dentro da área da música, mas hoje com também uma diversidade de outras linguagens permeando, né, a contação de história, o teatro, a dança, e levar isso para dentro de contextos onde não é tão fácil o acesso às diferentes linguagens artísticas. Então a gente vai para o interior, a gente vai para as periferias das grandes cidades e não busca tanto os centros, apesar de que de vez em quando a gente até está num teatro ou outro, mas o foco do trabalho é as redondezas, é o periférico. O mercado da música é um mercado muito amplo, diversificado. É um mercado que acolhe muito bem os profissionais. Apesar de nós estarmos vivendo uma crise hoje, que é fruto até de uma visão equivocada que se está tendo sobre a cultura no momento, ou seja, cortes de orçamento na área da música, na área do teatro, na área das artes de modo geral. Apesar disso, o histórico dos últimos anos é um histórico muito favorável aos profissionais da arte. A produção cultural cresceu muito no Brasil, a economia criativa ela realmente oferece muitas oportunidades de trabalho. O grande negócio dos dias de hoje é para o recém-formado, aquele que está entrando no mercado de trabalho, primeiro, ele ter, por um lado, um foco no desenvolvimento de uma coisa específica. Ser muito bom em algo é sempre bom, né? Então ele tem que estudar alguma coisa muito bem estudada, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma facilidade de diálogo com diferentes frentes, para que ele possa se inserir em diferentes trabalhos no começo. Acho que uma das coisas legais para quem está em dúvida se vai ou não fazer um vestibular para música, se vai entrar na faculdade de artes, é conversar com as pessoas que estão no mercado de trabalho. Tentar saber um pouco sobre o que é a rotina de trabalho, acompanhar, quem sabe, alguém no seu cotidiano, porque a gente idealiza demais quando a gente vê alguém no palco. A gente pensa que é aquilo a profissão. E quem trabalha como músico sabe que para chegar no palco e tocar 1h30 em cima de um palco, precisa semanas, meses, anos de estudo. E a área educacional é uma dica que eu dou assim, para todos os que estão se formando. Além de se aprofundar na questão da linguagem musical, artística, também se aprofundar na questão da educação musical e da arte-educação, porque ela transforma realidades, né? E ela também se constitui em um campo muito farto para o trabalho profissional. Então acho que pode ser um campo interessante. Antes de cursar música, é importante saber que o curso tem duração de 4 anos e as aulas acontecem no período da tarde. E como já falamos, o curso tem 2 vertentes, bacharelado e licenciatura. Para cada uma, são oferecidas 20 vagas anuais. Como já falamos no programa, é necessário que o estudante possua um conhecimento básico em música para ingressar no curso. E isso faz diferença no vestibular. Eles têm uma prova específica que é relativamente fácil, exige um conhecimento básico de música, não é muito difícil, mas foi uma grande mudança, porque nos primeiros anos, 15 anos atrás, nós tínhamos alunos que entravam para saber o que era música. E era impossível ensinar, porque é tarde demais para você começar aos 20 anos de idade, do zero. Música a gente desenvolve quando é bebê, começa a desenvolver quando é bebê, quando é criança, e é como a língua que a gente fala. Se você abandonar, ou os desenhos, eu não sou capaz de desenhar nada, porque eu nunca desenvolvi a capacidade de desenhar. A gente precisa desenvolver desde de pequeno, se é para ser músico, e precisa... mudou muito o fato de nós termos uma prova específica. E o nosso Vocação de hoje está terminando. E se você quer conhecer outros cursos da UFPR, entre no nosso site tv.ufpr.br. Lá você encontra todas as edições do Vocação e dos outros programas da nossa grade. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo Vocação. Até lá!